Corpo do Bosque foi inaugurado em 9 de junho de 1943, em pleno andamento da Segunda Grande Guerra Mundial. O primeiro oficial foi o nosso saudoso brigadeiro Paulo Tavares Bastos, cujas composições tanto enriquecem o cancioneiro salvacionista no dia de hoje. Ele nem era oficial ainda, ele um mês depois é que ingressa o Colégio de Cadetes. Na lista de oficiais há nomes muito ilustres. Há uma lista de gente que é nascida na terra e de gente que veio de longe, mas que da mesma maneira foi pastor para essas pessoas da nossa comunidade e também foi abraçada e foi pastoreada por essa nossa igreja. As famílias de oficiais e por várias gerações têm se abrigado aqui e da mesma maneira as famílias daqui da própria comunidade. E vários desses filhos dessas famílias se tornaram, por sua vez, oficiais. Eu gostaria de ressaltar apenas três nomes de pessoas que já partiram, infelizmente, e que nos deixam grandes saudades. A primeira é a sargenta Esther Monteiro, filha do primeiro dentista negro da cidade de São Paulo. Ela, provinda de família já cristã, presbiteriana, aos 40 anos de idade, passa por uma grande dificuldade familiar e entra em contato com o Exército de Salvação e passa a ser membro aqui do Corpo do Bosque. Ela, por recomendação da coronel Helene London, passa a atuar junto à prefeitura com a área de assistência social. Mas é impressionante, aos 70 anos de idade, ao invés de pensar em aposentar-se, ela assume a responsabilidade de dar início ao Ministério de Prisão no Carandiru. É fantástico isso. Que mulher fantástica. Ela passou da idade dos 100 anos, né? Outro nome que fica marcado é o do Sargento Ortega. Esse espanhol convertido na Praça do Patriarca, numa reunião ao ar livre, deixa sempre a sua marca nos grandes congressos nacionais, porque não tinha um congresso em que a gente não ouvia o grande, forte aleluia dele, que enchia aqueles salões, às vezes com mais de 1000 pessoas. Era tão bonito, tão gostoso sentir aquele espírito, sangue e fogo dele. E por último, para a gente lembrar, o sargento Antônio Miguel dos Santos, o famoso sargento Jacaré, que era cobrador de bonde, e ele se converte na Igreja Batista, mas vem integrar também as nossas fileiras. E ele se torna o cartão postal, por dizer assim, do Exército de Salvação na cidade de São Paulo, porque ele toma para si o ministério de levar o brado de guerra e também promessas bíblicas impressas para as pessoas que ele aborda em toda a noite paulistana. Frequenta boates, frequenta restaurantes, churrascarias, botecos e leva a mensagem de Deus para as pessoas que estão lá. A ponto de que, quando ele falece, a Secretaria de Turismo da cidade de São Paulo manda uma nota de condolências oficial para o Exército de Salvação. E o Corpo do Bosque é uma igreja que tem, ao longo da sua história, acolhido pessoas de todas as nações, de todas as etnias, de todos os estratos sociais. E isso não é só história, isso é a vocação desse corpo. E nós oramos para que a nova geração, que somos nós, e aqueles que estamos vendo crescer no corpo aqui, possamos abraçar e possamos desenvolver com oração, com fé, com fervor, com dedicação, da mesma maneira honrada que aqueles do passado nos passaram, essa tocha, essa chama ardente, cujas vidas são testemunho disso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a honrarmos essa história abençoada. Aleluia! É nosso prazer darmos as boas-vindas e saudarmos a todos e a todas em o nome de Jesus, por ocasião do 77º aniversário do Corpo do Bosque.
Nós temos agradecimentos especiais ao Major Marcelo Simões. Ele e sua esposa, a Major Vanessa, são os oficiais dirigentes no Corpo do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Ele vai estar nos trazendo a palavra de Deus. Também agradecemos a banda e Brigada Nacionais, que, mantendo o seu compromisso de nos apoiar nesse evento, nos enviaram as suas gravações. E também a nossa equipe local, o soldado Alex, está na direção. E agradecemos a cada um que participou de maneira visível, e a gente vai ver e ouvir os nossos irmãos, mas também aqueles que têm trabalhado por trás da câmera, por trás de todo o equipamento, produzindo e preparando para que pudesse alcançar a gente de maneira agradável. No 77º aniversário do Corpo do Bosque, nosso tema é ignição. Então, nós lembramos que a palavra de Deus diz assim: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Literalmente é: sopre as brasas até elas se tornarem chamas novamente. Que o Espírito de Deus possa fazer a nossa alma buscar esse reavivamento e que o culto que está sendo então agora veiculado possa nos ajudar a entrar na presença de Deus e ter esse encontro de renovação. Muito obrigado por seu apoio e vamos orar. Senhor, agradecemos pelo aniversário desta casa. Te agradecemos, querido Deus, por podermos, mesmo que dessa maneira, distanciados uns dos outros ainda, celebrarmos a existência e também a providência do Senhor em manter esta casa de oração para todos os povos. Pedimos agora a tua bênção sobre cada ouvinte e também sobre cada pessoa que participou na feitura, na confecção desse culto que agora vamos participar. Pedimos em nome de Jesus e que toda a glória seja dada ao teu nome, seja nesse culto ou através das nossas vidas. Amém. Bom dia, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Major Nelson, pelas palavras de introdução. Quero que realmente neste momento você possa sentir a presença de Deus aonde você está, que o Senhor te abençoe grandemente neste momento, neste culto comemorativo de 77 anos do nosso Corpo do Bosque, da nossa igreja. Você que está assistindo aí, acompanhando a gente, muito obrigado aí pela sua disposição, por estar conosco, e realmente que Deus te abençoe grandemente neste dia. Vamos orar, né? Pedir para que o Senhor possa falar ao nosso coração durante este momento. Senhor Deus, nós te damos graças ao Senhor por este dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está à frente de todas as coisas. Nós queremos te agradecer, porque mediante a todos esses situações, esses problemas difíceis que temos enfrentado, o Senhor está à nossa frente. Nós te damos graças ao Senhor pelo Corpo do Bosque. Muito obrigado por mais um ano de vida que ele se completa. Muito obrigado, Senhor, pelo ministério que foi levantado através deste corpo. Obrigado pelas vidas que aqui passaram. Obrigado pelos oficiais, soldados que contribuíram, Senhor, para o crescimento deste trabalho. Continua, Senhor, abençoando cada soldado, cada membro, cada visitante, os nossos oficiais dirigentes, Senhor. Que o Senhor realmente possa abençoar a vida de cada um.
Fala, Senhor, conosco neste momento, neste culto, que cada, Senhor, participação, cada palavra falada, cada música, Senhor, cantada, o Senhor possa ser engrandecido, Senhor, porque estamos realmente fazendo isto para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Vamos então à nossa primeira participação especial, onde nós ouviremos um testemunho, trazida por uma membra da nossa igreja aqui, que está há bastante tempo no nosso corpo, e que Deus possa te abençoar através deste testemunho. E logo depois, a nossa segunda participação especial, que será trazida uma canção, uma música, pela Banda Nacional, que se chama Daniel. Então, que Deus também possa abençoar a vida de cada membro, cada integrante da Banda Nacional, e que você possa ouvir e apreciar essa música, e que Deus te abençoe grandemente. Vamos ouvir. Irmãos, que privilégio para mim poder estar neste momento dando um testemunho de minha vida junto ao Corpo do Bosque. Por todos estes anos, e agora pela passagem de mais um aniversário, foi aqui que entrei pela primeira vez, quando ainda era uma tenda, onde os trabalhos eram realizados. Hoje temos este belo prédio, onde, em comunhão com os queridos irmãos, louvamos e glorificamos a Deus.
igreja para mim sempre foi um lugar onde eu posso estar com Deus junto com os meus amigos e a minha família. Eu estou na igreja desde pequena junto com os meus pais, sempre indo para a igreja, nas escolas dominical. Fui crescendo e me tornando jovem soldada do Corpo do Bosque. A igreja para mim representa a intimidade com Deus junto com os amigos, é poder adorar a Deus junto com os meus amigos, com a minha família. Eu agradeço muito a Deus pelo Corpo do Bosque, porque é um lugar onde eu vejo que realmente salva vidas, que cuida das pessoas e existem pessoas que se importam umas com as outras. Oi pessoal, uma honra estar aqui dando testemunho para o aniversário do Corpo do Bosque, que foi uma igreja onde a minha família se encontrou Jesus e nós estamos já faz 11 anos frequentemente indo na igreja. E é uma alegria estar com essa família grande e tão linda. Quero agradecer ao testemunho das nossas jovens soldadas, Samara e Amanda. Muito obrigado, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. E agora nós então ouviremos uma música pela Brigada Nacional, Que Dia Alegre, e logo depois mais 2 testemunhos de soldados aqui do nosso corpo, contando um pouquinho sobre o que o Corpo do Bosque tem representado e representa na vida de cada um. Que Deus possa abençoar. Decreço agora te Senhor, chamou minha voz do teu amor. Em ti eu tenho paz, perdão, perdão. Eu sou feliz, pois teu amor me libertou. Tu me ensinaste a vigiar, a vigiar. Confiando sempre orar. Eu sou feliz, eu sou feliz. Sincero voto, Santo Deus, a cada dia de afirmar que além da morte resultou. Redimidos teus, só Deus. Eu sou feliz, pois teu amor me libertou. Tu me ensinaste a vigiar, a vigiar. Em ti confiando sempre orar. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Durante muitos anos, o Corpo do Bosque tem sido um local de ajuda para pessoas dentro e fora da nossa comunidade. Este ano fazemos 77 anos de bênçãos de Deus e de continuar fazendo a obra dele. Que logo dessa pandemia acabar, Deus nos permita continuar estendendo seu reino e trabalhando juntos para continuar fazendo a diferença ao nosso redor. Parabéns por esses 77 anos do Corpo do Bosque.
Um abraço apertado para todos vocês. Oi, tudo bom? Eu sou o Joel e queria parabenizar o Corpo do Bosque nos seus 77 anos. E eu queria parabenizar por este ano, apesar de não ser um ano muito fácil e ter novos desafios. Eu queria incentivar as pessoas a continuar trabalhando, poder ser um canal de bênção para as pessoas e poder levar essa mensagem de paz e amor para todos os que necessitem. Uma vez mais, parabéns para todos e que tenham um feliz aniversário do Corpo. Quero agradecer a Brigada Nacional por esta música, obrigado pelo desafio, né, que foi aceito por cada um de vocês. Sabemos que é difícil, né, estar distante um do outro, mas obrigado por esse desafio, obrigado por essa música, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E também agradecemos a Rebeca e o Joel pelo testemunho, que Deus continue abençoando e sustentando a vida de vocês. Vamos agora juntos, né, entoar um coro com um grupo de louvor e que Deus possa abençoar a sua vida através deste coro e abençoar também a vida do grupo de louvor do Corpo do Bosque, que também se desafiou, né, e se empenhou para entoar este coro. Vamos juntos cantar. Amém. Que Deus possa nos abençoar. E antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, vamos ouvir mais 2 testemunhos, né, daquilo que a igreja, daquilo que o nosso
Corpo do Bosque, a nossa igreja tem representado na vida também desses membros, né? Então, mais 2 testemunhos e logo após nós vamos orar e vamos já ouvir a palavra de Deus. Aleluia! É com alegria que estou aqui para comemorar junto com os irmãos mais um aniversário do Corpo do Bosque. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Apesar da distância, estamos unidos em Cristo. Eu vou deixar para vocês um versículo que eu gosto muito que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou sentindo falta de poder estar aí com vocês, mas em breve, em nome de Jesus, estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Minha palavra é de gratidão. Gratidão por esses 7 anos e meio de convivência com a família do Bosque. Tem sido uma bênção na minha vida. Então, gratidão a Deus por esse tempo de convivência. Gratidão aos irmãos pelo carinho, pelo cuidado que sempre tiveram comigo nas mais diferentes situações pelas quais eu tenho passado durante este tempo. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, obrigado pela atenção, pelo cuidado, pela amizade, pela fraternidade. Então, minha palavra é de gratidão. E que nestes 77 anos que o Corpo do Bosque está completando, realmente muitas vidas têm sido abençoadas e eu tenho sido uma delas. E minha oração é que neste momento seja a ignição, seja o início de um grande novo momento para a vida do Corpo do Bosque. E para isso, a minha oração é esta: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E assim como esse vento que está batendo aqui agora, que este vento do Espírito sopre sobre o Corpo do Bosque nos anos daqui para frente. Abraço, meus irmãos, obrigado por tudo. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado a Celinha, ao Major Adão pelos seus testemunhos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Então vamos agora orar, né? Para que o Senhor realmente fale conosco através da sua palavra. Senhor, nós te damos graças, ó Senhor, pelas bênçãos alcançadas. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido o nosso Deus e tem sido um Deus bom, que tem nos sustentado, nos abençoado e realmente derramado sobre as nossas vidas do teu poder e da tua graça, Senhor. E agora, Senhor, que ao ouvir a tua palavra, que possamos estar com os nossos olhos, ouvidos e coração abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos desafiar, aquilo que o Senhor tem para trazer ao nosso coração. Abençoa, Senhor, a vida do teu servo, que trará a tua palavra, e que teu Espírito Santo possa usar como canal de bênção e que possamos realmente, Senhor, através dessa palavra, sermos desafiados, sairmos renovados, transformados pelo teu poder. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Oi pessoal, eu sou o Major Marcelo Simões e gostaria de parabenizar todos vocês pelos 77 anos do Corpo do Bosque. Eu me sinto muito feliz e muito honrado em poder, nesse momento, compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Sei que, embora as circunstâncias não sejam boas, pois estamos todos vivendo um momento muito triste na história da humanidade, esse momento onde essa pandemia mundial tem levado a vida de muitas pessoas e também nos mantido distantes uns dos outros. Mas eu agradeço a Deus porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não para. Mesmo com o distanciamento, nós estamos aí mais próximos do que nunca, levando o Evangelho, compartilhando as boas novas do Reino de Deus, mesmo apesar da distância. Então, eu gostaria de convidar você a ter um momento de reflexão na Palavra de Deus, a partir do tema que foi sugerido para esse aniversário do Corpo do Bosque, que é ignição. Eu confesso que esse tema foi um grande desafio pregar sobre esse tema, porque
quando eu comecei a meditar sobre isso, quando eu comecei a orar sobre esse tema, começou a vir muitas coisas na cabeça, muitas mensagens, muitos textos, mas até o momento onde o Senhor me direcionou para o texto que nós vamos ler agora. E esse texto ele vai nos fazer entender um pouco mais sobre o que significa essa ignição. E o texto da palavra de Deus é Lucas, capítulo de número 18, do versículo 35 ao 43. Lucas 18, do versículo 35 ao 43, que é um texto muito conhecido de todos, que fala sobre o cego de Jericó. E diz assim: quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. Jesus disse: receba a visão. Sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos os que presenciaram isso também louvavam a Deus. Talvez você se pergunte o que esse texto tem a ver com ignição. Se nós pararmos para pensar sobre o que significa ignição, o dicionário nos fala que ignição é estado de um corpo em combustão. Combustão sem chama de um material no estado sólido. Ignição é um dispositivo que produz faíscas para fazer fogo. A ignição, ela é um mecanismo que coloca algo em ação. E quando eu penso em ignição, a primeira imagem que me vem na cabeça é quando nós sentamos em um automóvel e giramos a chave, a ignição, para que esse automóvel possa começar a andar, começar a sair do lugar onde ele estava e avançar. E é nesse sentido que eu entendo a ignição, e é nesse sentido que eu me senti inclinado a compartilhar com vocês. E quando nós olhamos para esse texto bem conhecido, como eu já falei, nós encontramos algumas coisas interessantes. Nós encontramos Jesus caminhando, chegando em Jericó, e naquele momento ele encontra um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Era uma cena muito comum naquele tempo. Os comentaristas bíblicos falam que era muito comum existirem cegos devido à falta de higiene, ao forte sol, devido também à poeira, que o lugar era um clima de deserto, então existia muita poeira, muitas partículas de areia voando. Então era uma cena comum você encontrar cegos nos caminhos, particularmente nas entradas das cidades ou nas saídas das cidades, fora dos muros das cidades, onde ali eles pediam esmola para as pessoas que passavam. Essa era a situação inicial do texto. Jesus passando e aquele cego ali na beira do caminho. Dando sequência a essa imagem, Jesus chegando com uma multidão em volta e as pessoas com Jesus, e no meio daquela multidão, com certeza, muitas vozes, muitos ruídos. E então nós encontramos um problema nessa narrativa. Nós encontramos Bartimeu, esse cego, que estava ali na beira do caminho e escuta que Jesus estava passando. E ao escutar que Jesus estava passando, Bartimeu, ele começa a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia
de mim? E ele começa a gritar, e ele começa a gritar, e gritar cada vez mais alto, e as pessoas que ali estavam, talvez acompanhando aquela multidão de gente cercando Jesus, ou caminhando com Jesus, começam a dizer para Bartimeu se calar. Começa a se calar, fica quieto. É interessante que isso é histórico. As minorias sempre acabam recebendo a rejeição das pessoas. As pessoas sempre tentam fazer as minorias se calarem, né? As minorias precisam calar suas bocas para que a maioria possa passar. Mas eu acho muito importante a gente ver que Bartimeu, que naquele momento representava a minoria, ele não se calou. Ele começou a gritar ainda mais alto, ele começou ainda a usar tudo aquilo que ele tinha para chamar a atenção de Jesus, e gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É interessante que essa maneira como Bartimeu se referia a Jesus era um título messiânico, era uma honraria messiânica. Jesus, filho de Davi. Bartimeu reconhecia que Jesus era da raiz de Davi, que Jesus era um rei, que Jesus era o herdeiro do trono dos israelitas. Esse problema estava acontecendo. Um homem, a minoria, parado, sentado à beira do caminho, marginalizado, descredibilizado, um sofredor, sentado ali, abandonado, enquanto Jesus passava. E eu acho muito interessante como aquela multidão que estava ali louvando a Jesus, que estavam caminhando com Jesus, estavam observando Jesus, é a mesma multidão que olha para a necessidade daquele homem e manda ele se calar. E isso é algo que nós precisamos refletir e pensar, porque nós não podemos ser aqueles que caminham com Jesus, aqueles que andam com Jesus, aqueles que louvam a Jesus, mas não olham com olhos de amor para as minorias, para aqueles que sofrem, para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam. E eu me sinto muito feliz e grato a Deus por ver tanto movimento nesse momento, tantas coisas que estão sendo realizadas em amor ao próximo, em auxílio ao próximo, através da vida de vocês e do Exército de Salvação em todo o Brasil. E é isso mesmo, nós precisamos olhar para essas pessoas que clamam por ajuda e passar por cima das dificuldades para poder auxiliá-las. O clímax dessa narrativa é que no meio de toda aquela multidão, de todas as pessoas que estavam cercando Jesus, que estavam caminhando com Jesus, Jesus escuta a voz de Bartimeu. Jesus escuta a voz daquele que estava sofrendo. Jesus é aquele que ouve a voz dos que sofrem. Jesus é aquele que não fecha os ouvidos para aqueles que clamam pelo seu socorro. Os mesmos que ali estavam, talvez tenham se assustado quando Jesus falou: tragam ele até aqui. Quem está gritando? Né? Quem está clamando? E Jesus ordena que trouxessem aquele homem até ele. Né? Eu gosto da narrativa de Marcos, o texto paralelo, que diz, Marcos 10, do 46 ao 52, fala que quando Bartimeu ouviu que Jesus o chamava, ele se desvencilha da sua capa e dá um salto e vai até Jesus. Segundo os comentaristas bíblicos, essa capa ou túnica não era uma peça de vestir, mas era uma peça para ser colocada por cima da roupa, e consistia-se simplesmente em um pano mais ou menos quadrado que era usado como cobertura para dormir, cavalgar ou viajar. O mendigo ficava sentado sobre ela, com a parte aberta à sua frente para recolher as esmolas e a outra extremidade cobrindo seus ombros.
Provavelmente esse era o bem mais valioso e único de Bartimeu. E é aquilo que ele deixa. E é aquilo que representava a sua condição naquele momento. E ele deixa para trás, dá um salto e vai até Jesus. E será que a gente consegue imaginar? A gente às vezes perde a capacidade de entrar nesse personagem e perceber como ele deveria estar feliz de sair daquele momento, daquela história, daquela privação que ele vivia, para chegar até Jesus. Eu imagino ele dando esses passos no escuro, pois não enxergava, mas repleto de esperança, repleto de alegria, repleto de fé. E eu acho lindo como quando ele chega diante de Jesus e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar, eu quero enxergar. Sabe, eu acho importante a gente ter essa consciência do que necessitamos. Nós vivemos em meio a uma sociedade consumista, onde nós somos incentivados a consumir. E muitas vezes consumimos coisas que não precisamos. Gastamos tanto com coisas que realmente não precisamos. Quantas pessoas, após gastarem dinheiro com algo que estavam sonhando, que estavam querendo, porque viam nas propagandas, porque viam os outros tendo, ao chegar em casa com aquilo, 1, 2, 3 semanas, aquilo já não significa mais nada. E quando nós temos a consciência das nossas necessidades, nós vamos direto ao ponto. Bartimeu foi direto ao ponto. Ele chega diante de Jesus e diz: olha, eu quero enxergar. Eu não quero nada além daquilo que é a minha necessidade maior. Eu não quero nada além do que aquilo que eu realmente preciso para me sentir, para ter a minha dignidade restaurada, para eu poder voltar a ter uma vida onde eu possa trabalhar, onde eu possa, de repente, até constituir uma família. Sabe qual é o impacto daquela possibilidade de Jesus fazer a mudança na vida de Bartimeu? Você consegue imaginar isso? Jesus, frente a frente com Bartimeu, ele então diz que sim, que a fé o salvou. Que sim, Bartimeu, você volte a enxergar. E naquele mesmo instante, Bartimeu passa a enxergar, a louvar a Deus e a seguir Jesus pelo caminho. Eu gosto como Eugene Peterson ele traduz esse versículo de número 42, que diz: receba a visão, sua fé o curou. Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem, ele diz assim: sua fé curou e salvou você. Sua fé curou e salvou você. Sendo assim, já que nós tivemos um panorama desse texto, eu queria trazer dois pontos de ignição que eu encontro nesse texto e que são totalmente necessários para a nossa vida. O primeiro ponto de ignição é na perspectiva natural da vida. Bartimeu, ele tinha uma vida limitada. Bartimeu, ele tinha uma vida estagnada por causa da cegueira. Era alguém que estava à beira do caminho, era alguém que estava ali simplesmente dependendo da bondade, da misericórdia dos outros. E alguém que não deixou passar a oportunidade de clamar e buscar uma mudança na sua vida
quando ele ouve que Jesus está passando ali. Sabe, eu enxergo esse ponto de ignição na vida de Bartimeu como eu e você, como nós, quando nós decidimos, nós encontramos Jesus e decidimos que deveríamos entregar nossa vida para Jesus, e essa entrega muda a perspectiva da nossa vida, essa entrega muda a direção que estávamos vivendo, e esse ponto de ignição nos faz sair do nosso lugar de acomodação, nos faz sair das histórias que estávamos escrevendo para as nossas vidas, sai daquilo que era a perspectiva natural das nossas vidas. Quando nós temos esse encontro com Jesus, a nossa vida muda. Quantas vezes as pessoas que um dia nós encontramos na vida, ao nos reencontrarmos, quando elas olham para nós, dizem como você mudou, você não é mais o mesmo. Nós encontramos em algum momento a possibilidade de dar um ponto de partida, deixar o que vivíamos para trás e viver alguma coisa nova, deixar aquilo que éramos para vivermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Só até aqui já dá uma bela mensagem. Só falar desse ponto de ignição, de que Bartimeu, ele aproveita aquela oportunidade para mudar a sua vida. Só até aqui a mensagem já seria importantíssima para mim e para você, mas seria incompleta. Seria incompleta e seria como uma mensagem que é pregada todos os dias, em todos os lugares, que oferece somente uma mudança da circunstância da vida. Mas se mudarmos as circunstâncias da nossa vida, mas não mudarmos a nossa vida espiritual, a nossa identidade como homens e mulheres que são filhos de Deus, através de Jesus Cristo, essa mudança da perspectiva natural da nossa vida não vai significar nada. Então, o segundo ponto de ignição que existe nesse texto, e talvez seja o mais importante, é na perspectiva espiritual. Eu acho fantástico como quando Bartimeu, ele recebe a cura que ele tanto queria, quando ele recebe aquilo que ele tanto almejava e começa a enxergar, a ação dele não foi como a ação de muitas pessoas que, após receberem alguma bênção da parte de Deus, algum socorro da parte de Deus, algum auxílio da parte de Deus, acabam se afastando de Deus e construindo suas próprias vidas longe do Senhor. Não, eu acho fantástico quando Bartimeu, ele, após receber aquela cura, o que acontece? Ele passa a enxergar, a louvar a Deus e a seguir Jesus Cristo pelo caminho. Esse ponto de ignição o impulsionou para um novo momento na sua vida. Mais importante, que foi a mudança da sua perspectiva espiritual. De alguém que estava sentado à beira do caminho, agora Bartimeu era alguém que caminhava dinamicamente no caminho, ao lado de Jesus Cristo. Era alguém que louvava a Deus com tudo o que tinha e com tudo o que era. E é esse o ponto de ignição que eu e você precisamos nas nossas vidas. Nós não podemos abrir mão de viver essa mudança na perspectiva espiritual. Queridos irmãos, quantas pessoas estão totalmente desmotivadas com suas vidas espirituais? Quantas pessoas estão totalmente acomodadas? Quantas pessoas não conseguem dar um ponto de partida, um ponto de ignição em suas vidas para irem além, para poderem continuar, para poderem fazer aquilo que desejam fazer na vida espiritual, na vida com Deus, em suas igrejas, em nossos corpos? Sabe, muitas vezes, nós que gostamos de futebol, nós vemos jovens craques surgirem.
Só que muitos desses jovens craques, eles surgem como promessas. Mas acontece algo que eles não deslancham, eles ficam. Eles acabam não conseguindo ir além. E muitas vezes eu tenho visto isso na nossa vida espiritual. A gente aparece louvando, orando, a gente tem um fervor no coração, só que isso às vezes vai murchando, vai apagando, e nós nos acomodamos e ficamos à beira do caminho. Essa palavra, esse texto, ele me desafia. Ele me desafia a buscar um ponto de ignição na minha vida. Ele me desafia a sair da onde eu estou e poder ir além, ir em frente. Isso me lembra muito quando William Booth, ao se deparar com a extrema pobreza no lado leste de Londres, e ao ver e ao sentir o seu coração aquecer diante de todas aquelas pessoas que necessitavam, ele chega e declara: encontrei meu destino. Eu encontrei um lugar onde existe tanta miséria humana em um pedaço de terra tão pequeno que para mim há trabalho por lá digno de uma vida toda. Ele encontrou o ponto de ignição da vida dele que o impulsionou a viver aquilo que Deus tinha para ele. E o nosso desafio é esse. O nosso desafio é encontrarmos, aproveitarmos os momentos e encontrarmos esse ponto de partida nas nossas vidas, que possa nos fazer ir além daquilo que nós pensamos ou estamos conformados. Eu pensando nessa dinâmica do ponto de ignição, desse momento de combustão, eu lembro muito da pipoca. Da pipoca. A pipoca, quando a gente coloca na panela, ela é apenas um milho. Ela é um milho. E ela fica ali na panela. Você coloca óleo, fogo. E aquela pipoca, para ela poder estourar e se transformar naquela pipoca branquinha que nós gostamos de comer, ela precisa passar por um processo de fogo, de combustão, de ignição, onde ela se deixa ser queimada, onde ela explode para algo novo, onde ela passa de um pequeno milho para um alimento nutritivo e bom e gostoso e bonito. A pipoca é algo bonito. Se você olha aqui ela branquinha assim, ela é algo legal, ela é algo bonito. Ela é atrativa. Sabe como se chama o milho que não estoura? Às vezes você pega na panela, você vai tirando as pipocas e tem alguns milhos que não estouraram. E esse milho, eu estava pesquisando, e se chama piriá. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Ficam lá. São improdutivos, eles acabaram ficando milho mesmo, e aquele milho que fica na panela de pipoca, o que a gente faz? A gente não queima de novo para ver se ele vai se transformar em pipoca, a gente coloca fora. E isso traz uma ideia muito forte para a nossa vida. Nós não podemos ficar lá. Sabe, a gente precisa passar pelo fogo, passar por esse processo de combustão para poder ser algo diferente. A gente precisa passar pelo fogo para a gente poder viver algumas transformações necessárias em nossas vidas. Nós precisamos lembrar que o ponto de ignição, ele é aquilo que nos faz sairmos do estado que nos encontramos para avançar para algo diferente, para algo mais além. E eu gostaria de concluir essa reflexão trazendo para você o seguinte questionamento:
muitas pessoas têm me perguntado por que nós estamos passando por esse momento tão difícil, esse momento de pandemia, esse medo desse coronavírus. Por que nós estamos passando por isso? E eu tenho falado que talvez a pergunta não seja essa, talvez a pergunta não seja por que estamos passando por isso, talvez a pergunta seja para quê. Talvez nós devemos fechar os nossos olhos, nos voltarmos para Deus e perguntar: Senhor, para que eu estou passando isso? Eu estou passando isso para ficar igual? Eu estou passando por isso para seguir a minha vida da mesma maneira que era antes disso tudo acontecer? Eu estou passando por isso só para sair daqui, às vezes até pior do que eu vivia? Para quê? Talvez você que está me assistindo agora esteja procurando algo que ainda não encontrou, esteja buscando algo que você sabe que está faltando. E eu quero compartilhar com você que para mim também, eu também procuro algo e eu tenho entendido que talvez o ponto de ignição da minha vida e da vida de muitas pessoas seja esse momento do coronavírus. Talvez esse momento de pandemia, de isolamento social, de afastamento da igreja, seja um ponto de ignição que nos leve para algo maior, para sairmos dessa estagnação que talvez vivíamos, para vivermos algo mais dinâmico ao lado de Deus. Talvez esse possa ser o seu ponto de partida e o meu ponto de partida. Talvez essa seja a ignição que estava faltando em nossas vidas. E eu termino perguntando: o que te move? O que tem feito você ir em frente? E qual tem sido o ponto de ignição na tua vida? A minha oração, o meu desejo é que a gente pare um pouco e pense nesse momento como um momento que pode ser um ponto de partida para um novo eu, para um eu que vive de uma maneira dinâmica ao lado do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos, eu gostaria de orar com você. Senhor, eu te peço que tu nos ajude a vivermos esse novo momento, que tu nos ajude a encontrarmos esse ponto de ignição para sairmos de tudo isso não como chegamos, mas de uma maneira muito melhor. Eu te peço, Senhor, que as pessoas que assistam essa mensagem sejam tocadas pelo teu Espírito Santo de uma maneira que eu não compreendo, mas tu sabes. Que durante esse tempo em que estive compartilhando a tua palavra, algo possa fazer a diferença na vida dessas pessoas e que essas pessoas possam entender o ponto de partida para as suas vidas. Tu sabes todas as coisas e da mesma maneira como tu tens nos motivado e nos fortalecido em meio às dificuldades da vida, tu também és aquele que nos motiva e nos faz sairmos do lugar de estagnação para uma vida mais dinâmica ao teu lado. Te agradeço por tudo que tu tens feito, te agradeço pelos 77 anos que o Corpo do Bosque tem comemorado, mas eu creio que tu tens muito mais para nós, tu tens muito mais para todos nós. E que nós possamos, Senhor, juntos vivermos esse ponto de partida de uma maneira dinâmica ao teu lado. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e que Deus te conduza em um novo momento. Que esse seja um ponto de ignição na tua vida.
Que Deus te abençoe.